Nesse vídeo eu ajudo você a compreender o porquê é tão difícil para a direita brasileira, a extrema-direita brasileira, encontrar um candidato, um oponente ao presidente Lula. De fato, quando nós nos reportamos à pesquisa eleitoral apresentada pela Quest, Genial Quest, todos os cenários apontam o presidente Lula como vitorioso em um segundo turno com qualquer um dos candidatos da direita. Essencialmente porque é difícil você conseguir, dentre as pessoas, dentre os candidatos que se propõem a enfrentar o presidente Lula, alguém que apresente um perfil capaz de ser um oponente à altura do presidente Lula, ou seja, ter um nível de educacional superior, não ter uma mácula política. E quando você faz essa pesquisa, você se depara com candidatos como o Romeu Zema, que eu apresento um corte para ilustrar isso que eu falo, e a Michele Bolsonaro, que é um exemplo do que ocorre no contexto da família Bolsonaro. A gente vai falar agora sobre a filha mais velha de Michele Bolsonaro, que ganhou um cargo de confiança no governo de Santa Catarina. O nome dela é Letícia Firmo, ela tem 20 anos e ela é a nova assistente do Gabinete de Segurança de Articulação Nacional. Ela trabalha, então, no Gabinete de Articulação Nacional do governador Jorginho Melo, que é um apoiador e um apoiado, né, por Bolsonaro. O cargo em Brasília tem um salário base de R$ 13 mil. Letícia é a quarta parente de Michele, que foi empregada neste ano por políticos bolsonaristas. Um irmão da ex-primeira-dama está no governo de São Paulo. Uma irmã de Michele atua no gabinete da senadora Damares Alves. E o genro, namorado de Letícia, é motorista do senador catarinense Jorge Seif. Em que são cogitados vários de seus membros como possíveis oponentes do presidente Lula. Quando você analisa esses candidatos, você percebe que, para a grande maioria deles, falta aquela postura pessoal, mesmo no seio da família Bolsonaro, quando você compara esses eventos de improbidade administrativa, desvio de dinheiro público, episódios de nepotismo envolvendo a esquerda brasileira, os governos petistas, eles se assemelham bastante aos esses mesmos eventos no contexto do governo Bolsonaro. De maneira que, por exemplo, no caso do Romeu Zema, eu já mencionei, o Romeu Zema, eu não sei como é que ele foi eleito governador de Minas Gerais apresentando uma deficiência, ele tem uma deficiência grave na comunicação. E além disso, ele tem uma deficiência no raciocínio. O governador Zema ele está envolvido em atos de improbidade administrativa, envolvendo a CEMIC, envolvendo a companhia lá de abastecimento e esgoto lá de Minas Gerais, está envolvido em atos de desvio do dinheiro público, tem um fundo lá, é acusado de um fundo de ter gerenciado erroneamente, ter desviado dinheiro de um fundo para o combate da miséria no estado de Minas Gerais, ter utilizado esse dinheiro para pagamento de gratificações natalinas e outros benefícios para seus correligionários políticos. Também episódios de contratação sem licitação. Então, esse é um dos perfis que se apresenta. E o outro é o da Michele Bolsonaro e da família Bolsonaro, cujo esses eventos envolvendo essa família se assemelham bastante às acusações que se fazia na época do governo Lula envolvendo seus familiares. É inconcebível em um contexto em que o governo de Minas Gerais, o governador de Minas Gerais, critica, quer acabar com o Bolsa Família, quando se identifica no seio da família Bolsonaro nepotismo relacionado no contexto do emprego de parentes, de rachadinhas, episódios de rachadinhas envolvendo a família Bolsonaro. Então, quando o governador Zema fala que para um jovem aí de menos de 65 anos, que vive às custas
do Bolsa Família, que poderia se empregar, se a eles fossem oferecido, por exemplo, um emprego de um motorista de parlamentar desses políticos, ou então um emprego como foi oferecido, como é oferecido para a filha da Michele Bolsonaro, se eles não aceitariam. Eu acredito que aceitariam. No mais, acredito que esses eventos ajudam a explicar por que o presidente Lula, mesmo desaprovado por mais de 50% da população brasileira, do eleitorado brasileiro, especialmente da centro-direita e da centro-esquerda, continua sendo o candidato favorito para 2026. Eu sou o Dr. Antônio Schultz e esse é o canal Político e Acadêmico, competência acadêmica, competência política.